Rosiane, eu estava conversando com o Bosco um pouquinho antes do nosso programa começar e a gente observava que a cúpula foi meio morna, que os discursos não teve nenhum ponto assim que tenha chamado tanto a atenção, mesmo de outros representantes, mas principalmente do governo Lula. É este o sentimento mesmo? Como que estão aí as conversas um dia depois da fala dos presidentes de países que têm a Amazônia como um de seus biomas? Olha, um ponto mais alto, digamos assim, no discurso, no debate ambiental, e não só da cúpula da Amazônia, mas de todas essas discussões que envolvem governos a respeito de propostas para a Amazônia, então o ponto central se localizou realmente no que a gente tinha de expectativa, no discurso do presidente da Colômbia. O discurso dele, ele não faz só um contraponto do presidente Lula, ele faz um contraponto que convida todos esses chefes de Estado, os 8 estados que compõem a Amazônia, chefes de estados de países industrializados a olhar suas propostas mais atento aos fatos. Ele destaca, um dos pontos que ele destacou, nós não temos milênios, nós temos décadas para tratar com seriedade as questões ambientais. Então, tudo que está sendo feito de proposta, ele até começou o discurso dele assim, esses discursos, eles não têm dado muito resultado. Tanto que você vê que tem vários acordos, várias propostas, as próprias metas estabelecidas nas COPs, elas acabam não sendo cumpridas. Por quê? Na fala do presidente Gustavo Petro. Porque fica no discurso. Porque as pessoas e os governantes que têm essa responsabilidade não enfrentam de uma forma direta os reais problemas. E aí ele fala dos reais problemas, o capital fóssil. Ele colocou, por exemplo, que a ciência indica que se fosse arborizado o mundo inteiro, isso não vai alterar o nosso curso aí em relação aos problemas que nós temos criado para o planeta e também para a vida na Terra. Então ele diz que tem que ir além de metas de desmatamento. E as metas têm de não produzir mais carbono. E nesse ponto ele exige, e o que exige também a Declaração de Belém em conjunto, uma atuação que seja melhor, mais ativa, com mais pontos dos países que causam este maior impacto. Em relação a este bloco que tenta ser formado, numa voz unificada, que tenha mais atenção e participação na construção dessas propostas para o planeta, ele fala de responsabilidades ainda maiores. Ele falou, por exemplo, de negacionismo da esquerda, que há um negacionismo da direita quando trata da questão ambiental, porque faz um monte de propostas e ações que a gente viu no governo Bolsonaro que realmente ativaram a degradação, né? E aí a extinção da vida do planeta estaria muito mais acelerada dentro daquela composição do governo Bolsonaro. No entanto, ele fala que há um negacionismo também na esquerda, porque quando fica só no discurso, vamos fazer o melhor, e não ataca exatamente o que está causando o problema, aí ele fala que isso é negar a ciência também. Então, eu penso que o presidente da Colômbia, ele fez um discurso que, claro, cria uma saia justa para o governo brasileiro, que tenta criar uma imagem aí ambientalista, defesa dos povos indígenas, mas ele aperta na ferida. Ele fala de novas propostas, inclusive para o direito ambiental internacional, quando ele coloca aí que lá na Colômbia, o Supremo Tribunal Federal da Colômbia conhece os direitos da floresta. Quando há questões que degradam a floresta, o Supremo Tribunal Federal da Colômbia já tem como princípio reconhecer os direitos da floresta. Ele defende que isso esteja no direito internacional, começando por esse bloco dos países, das 8 nações que compõem, que tem em seu território a Amazônia. Eu penso que o discurso dele, em cada um dos detalhes, traz uma outra proposta de debate, uma proposta que muitas vezes a gente repetiu que está há 45 anos da criação da OTCA. Ele traz outros dados importantes. E a Declaração de Belém, em que pese a não aparecer ali o desmatamento, a proposta de zerar o desmatamento até 2030, porque não estabeleceu um consenso entre todas essas nações, em que pese não está também mais claramente a questão da mineração, ela traz pontos, sim, muito importantes em relação a essa nova caminhada de atuação desses governos, desses estados, em relação à atenção à Amazônia. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa declaração de Belém, como é que funciona, né, Rosiane? É um documento que é feito ao final desses encontros, em que os líderes, os presidentes assinam. Então, um documento que sintetiza o espírito, né, destes encontros, e aí houve essa declaração intitulada Declaração de Belém, e é sobre isso que você falava, ela foi assinada por todos os países, né?
Isso mesmo, é uma proposta, eles estabeleceram ali como uma proposta, eles tentaram chegar mais próximo de uma proposta unificada que fortaleça a voz deles na COP28, levar essa proposta até a COP28 e naquela discussão mais dos países em relação à questão climática, este bloco ter uma voz mais ativa na participação das construções, das metas, das políticas que são estabelecidas para o planeta, para todos os países, na corrida contra o tempo está curto, realmente, é o que diz a ciência, em relação aos riscos, né, da crise climática. Jenny, eu queria te fazer um destaque só do presidente Lula também. É claro que tem chamado muita atenção a fala dele de explorar petróleo na foz do Amazonas, só que o presidente ele também vai na mesma linha historicamente do que tem defendido o presidente da Colômbia, né? Ele fala que as instâncias de decisão do mundo estão muito lentas em tomar medidas de preservação do meio ambiente, que isso é muito preocupante, porque há pouco tempo. Então o Lula também vai neste mesmo sentido e o discurso dele, vamos dizer que não teve tantos pontos de destaque, mas ele vai para esse mesmo ponto da preservação e do respeito à Amazônia, né? Sim, e é um posicionamento importante internacional. A gente está vendo aqui nessa sala de imprensa, eu estou bem ao lado da sala de imprensa, então há uma concentração de jornalistas locais, da mídia nacional, muitos jornalistas da mídia internacional, das agências. E se a gente acompanha as matérias hoje, elas colocam exatamente o ponto, né, que os líderes dessas 8 nações, eles estão fazendo exigências sobre a Amazônia para os países, que geralmente cobram daqui, né, cobram uma série de medidas dos países da Amazônia. Eles fazem cobrança que eles também tenham medidas mais corretas em relação à preservação da Amazônia e claramente está se colocando a questão de financiamento. O presidente da Colômbia, por exemplo, citou que a dívida externa desses países deveria ser tratada de uma outra maneira, de forma a compensar, a ajudar que os países pudessem enfrentar, né, porque enfrentar os problemas, uma série de problemas que existe na Amazônia, que está degradando a floresta, exige dinheiro, exige muito recurso. Então, ele coloca essa proposta aí para os países ricos, né, em relação à Amazônia. E isso tem um outro contexto, ele tem um efeito muito importante nessa política internacional, nessa relação e nessa pauta internacional que é a Amazônia. Ô, Rosiane, nos conte agora sobre o dia de hoje. Essas autoridades importantes estão todas aí ainda em Belém. O presidente Lula, eu sei que sim, ele vai ter encontros aí agora, um encontro mais ampliado com países que têm floresta para além da América do Sul, né? República Democrática do Congo, República do Congo, Indonésia, enfim. Mas os outros presidentes seguem por aí. Qual que é a expectativa de agenda de trabalho para você hoje? Olha, a nossa expectativa é a fala do próprio presidente Lula, se ele vai ter aí um tete-a-tete, vai atender a imprensa. E há, sim, uma grande possibilidade que hoje ele tenha uma fala com a imprensa e possa se posicionar a respeito desse contraponto aí do discurso do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Bom, entre os líderes, né, entre os chefes de Estado presentes, a gente falou ontem, além do presidente Lula, estava o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, do Peru, a Dina Boluarte, e também da Bolívia, o Luiz Arce. Então, eu recebi a informação aqui da assessoria do Ministério de Relações Exteriores que os presidentes da Bolívia e Peru, eles já decolaram daqui de Belém, mas os demais ficaram e ainda os representantes dessas delegações também, dos países que têm florestas tropicais, como o Congo e a Indonésia. Então, as reuniões hoje estão em torno de propostas para este ponto, para as florestas tropicais, não só para a questão da Amazônia. E aí há uma outra expectativa, que ao final do dia de hoje sai uma nova declaração conjunta dos demais países, não só da Amazônia, mas dos demais países que têm florestas tropicais, e essa proposta também seja reforçada como uma proposta conjunta que será apresentada na COP28 em novembro. Rosiane, só para a gente arrematar aqui a nossa conversa de hoje, e sempre colocando em perspectiva que Belém vai continuar sendo vitrine, porque vai acontecer a COP30 em 2025 e seria um ensaio geral este encontro, inclusive em relação a esses documentos que estão sendo costurados, porque é uma posição que os países com florestas vão levar depois para encontros importantes do clima aí em âmbito mundial, né? Sim, sem dúvida. São compromissos que são firmados e é por isso que a gente também enxerga nesses compromissos políticos da Carta, eles estão
não estão tão próximos quanto os compromissos, por exemplo, da Carta da Amazônia, que foi apresentada pela sociedade civil e pelos indígenas. Aliás, ontem, logo depois da Declaração de Belém, o Observatório do Clima, por exemplo, que é um importante mecanismo atua como importante mecanismo de medição, de monitoramento das questões climáticas aqui no Brasil, eles apontaram uma série de críticas em relação à Declaração de Belém, que os governos todos precisavam avançar bem mais em relação a alguns compromissos para, de fato, conter a devastação, evitar o ponto de não retorno da floresta. E aí os cientistas apontam que chegando a um ponto de não retorno, de devastação, por exemplo, 25% da floresta desmatada na Amazônia, isso não tem mais como ser freado, vira uma grande savana. Então, eles colocam que precisava de bem mais compromissos. Isso vai um pouquinho também de acordo, não em dados, mas no discurso político, né, na exigência política que coloca o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro.